Olá, tudo bem? Estamos iniciando agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Cena Legislativa, o seu programa semanal de debates que realmente importam, que impactam a arena legislativa, seja na esfera municipal, estadual e federal. E aí, claro, já vou iniciando pedindo para que você acesse, compartilhe, comente, curta as nossas redes sociais, YouTube, no Instagram, e divulgue essa ideia, esse projeto de democratizar as ações do Legislativo. E hoje nós estamos iniciando uma rodada muito importante de discussão sobre os legislativos municipais. Os legislativos municipais que muitas vezes não têm a visibilidade devida, não têm a voz estadual, que sempre é muito importante, e vamos iniciar com o primeiro legislativo, né? Com a Câmara Municipal do município de Aquiraz, que completou 324 anos, e nós estamos trazendo aqui hoje o vereador Jair Silva, que comanda a Câmara Municipal e vai nos informar, nos esclarecer, trazer todo o panorama do Legislativo de Aquiraz, esclarecendo para quem não conhece, para quem está no município, é o que eu estava dizendo, é importante para quem está no município de Aquiraz, para quem vive, para quem trabalha no município de Aquiraz, também para quem não está no município, mas quer conhecer mais sobre as atividades desse importante legislativo. Então, agradeço, já vou inicialmente agradecendo a sua participação, vereador, de estar aqui, de abraçar a nossa ideia, de divulgar, de articular as ações do Legislativo de Aquiraz, e já vou começando perguntando, instigando o que é que a nossa Câmara Municipal de Aquiraz tem de diferente. Ela tem diferente, primeiro que, coincidentemente, a primeira momento se inicia com a nossa Câmara de Aquiraz e a primeira Câmara do Estado do Ceará. Gosto sempre de fazer esse enfoque, porque eu tenho toda a empatia com essa questão da história, né, onde tudo começou. O Parlamento Cearense, Aquiraz é o berço do Parlamento Cearense, porque foi exatamente no Porto do Iguape, na cidade de Aquiraz, a 25 de janeiro de 1700, que foi instalada a Câmara Municipal de Aquiraz. E, é óbvio, já existe uma longa caminhada ao longo de todo esse tempo, e hoje lá em Aquiraz, e aí faço justiça a todos os presidentes que me antecederam, cada um fez alguma coisa, cada um avançou, e agora nós chegamos, modéstia à parte, com a colaboração dentro de um processo coletivo de partilha de decisões, nós chegamos num momento importante, porque chegamos e tiramos um pouquinho daquilo que é convencional, meu amigo Cleito, que é o debate, a discussão, a aprovação de requerimentos, indicações, projetos de lei, resoluções, tudo isso. Então, a gente foi um pouquinho além disso. Estimulamos, obviamente, a participação, mas criamos a Central da Cidadania, que é um espaço para o cidadão, para dar voz e vez ao cidadão, e com prestação de serviço através do PROCON, através da Procuradoria da Mulher, através da ADAGRE, que tem um escritório lá dentro da nossa casa, lá em Aquiraz, também uma assessoria para o terceiro setor e também para o empreendedorismo. Temos feito toda essa articulação e tentado de todas as formas interagir na máxima da palavra, interagir com a população, poder ouvir, poder ser... respirar e traduzir através das nossas ações o sentimento da população. Aproximando, né, Jair? Aproximando a população do Legislativo, que essa que deve ser a ideia quando a gente... hoje, dos conceitos mais discutidos quando a gente fala do Legislativo é o Parlamento Aberto, né? O Parlamento Aberto, eu acredito que essa estratégia de você ter serviços voltados para a população dentro do Legislativo é interessante porque a pessoa vai realizar, o cidadão vai lá, vai realizar um serviço, vai ver a questão de documento e aproveita e conhece o Legislativo, porque a gente tem vários casos, muitos casos, até em Fortaleza mesmo, do cidadão não conhecer o seu Legislativo Municipal, né? E isso é algo muito grave, né? Isso é muito ruim. Sem dúvida. Para a imagem do Legislativo e para a própria qualidade da democracia local. Não tenho dúvida. Até porque o parlamento, ele é a democracia representativa. Os membros do parlamento
vereadores, deputados estaduais e deputados federais, eles representam, de fato, a população. Na esfera dos 3 poderes, é o único poder que, de fato, representa a população. Tem ali uma missão. Perfeito. E trago aqui um resgate histórico, nós já temos 5 mandatos. A nossa primeira iniciativa, quando chegamos na Câmara Municipal de Aquiraz, em 2001, foi apresentar um projeto de lei extinguindo o voto secreto. Que até então, e aí foi toda uma luta, porque a primeira iniciativa que nós tivemos, nós realizamos a primeira audiência pública, levamos o professor, advogado, doutor Haroldo Mota, que foi lá, muito entusiasta dessa bandeira, e nós promovemos toda uma articulação com a população local, demonstrando que o vereador não precisava se esconder através do voto secreto, e que se gerava muitas dificuldades. Às vezes, você não votava no voto aberto e utilizava esse mecanismo para esconder a sua vontade, então fazendo que as pessoas não pudessem acompanhar. E nós, depois de muitas lutas, nós conseguimos, acredito que 5, 6 anos depois, a gente conseguiu. Uma outra iniciativa nossa foi exatamente fazer o debate do orçamento da cidade. A gente já iniciou lá em 2001, nós criamos aí, tive a colaboração, gosto de fazer justiça, ao vereador Haroldo Pontes, criamos um comitê de debate do orçamento, que era uma comissão permanente para debater o orçamento com a população, com o terceiro setor. Você sabe que o terceiro setor por vocação, aquela parte da sociedade que vão fazer parte, são vocacionados a fazer parte dos conselhos consultivos, dos conselhos de controle social. E muitas vezes, se você não fortalece o terceiro setor, você não consegue ter representação dentro dos conselhos. E a gente conseguiu, agora mesmo, recentemente, de 2021 para cá, toda a imprensa cearense acompanhou um debate muito forte sobre o orçamento da cidade de Aquiraz, que nós trabalhamos para democratizar. As pessoas saberem quanto é que se gasta por ano com educação, com saúde, com assistência, com coleta de lixo, com manutenção de iluminação pública. As pessoas precisam saber disso. Isso. Então foi muito difícil. Nós conseguimos lá, e que acabou na Justiça, que a gente conseguiu em 2 decisões maravilhosas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que foram as emendas impositivas dos vereadores, que a gente conseguiu efetivar. Muitas ainda não foram, algumas não foram, obviamente, atendidas e que vai se transformar numa demanda jurídica para que efetivamente seja o executivo tenha a obrigação de cumprir, porque aquelas demandas traduzem o sentimento da população. E aí eu vou pegar aqui carona na sua fala, presidente. A gente tem que também deixar de demonizar as ações do parlamentar, inclusive a questão do orçamento, né? Porque há um movimento e muitas vezes você tem muitos, eu já vi isso de muitos influenciadores digitais de pegar recursos que são destinados com emenda e passar uma ideia para a população de que aquilo dali é movimento de corrupção, por exemplo. Quando a gente sabe que isso é parte inerente do trabalho do parlamentar. E é importante por quê? Porque o executivo, muitas vezes, ele não consegue ter um olhar sobre todo o município. O vereador, você sabe isso melhor do que eu, o vereador é aquela figura, aquela liderança que está lá no município, que as pessoas procuram, né? Tem o contato, muitas vezes as pessoas vão lá na casa, batem na porta lá do vereador, sabe as demandas, sabe quando está faltando medicamentos, sabe quando tem problema no asfalto, sabe quando tem dificuldade com relação à escola, à creche. E o vereador ele tem que ter algum instrumento, mesmo que mínimo, né? Mesmo que reduzido, a gente não consegue, o parlamentar não consegue atender a todo mundo da mesma forma, no tempo que ele quer, mas ele tem que ter algum recurso para que ele possa gerar algum serviço para a população. Eu acho que esse debate das emendas impositivas ele é fundamental para que a gente possa compreender que o parlamentar, que o vereador, ele exerce um trabalho fundamental. Ele precisa destinar recursos para serviços, para atendimento, para atividades que são realmente muito necessárias, tamanho o índice de vulnerabilidade da população e da urgência que a gente tem em várias pautas, né, vereador? Até para ele sair dessa condição de pedinte. Isso. Tem que partir do princípio
da atribuição dos poderes, o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Sim. Então, há, por nossa parte, talvez uma omissão que tenha sido construída durante todo esse tempo, é que as pessoas precisam saber que existem 3 poderes e que muitas vezes nos municípios as pessoas confundem muito a prefeitura com o vereador. Acho que o vereador é empregado do prefeito. E muitas vezes, pela falta de postura de muitos parlamentares nos municípios, eles acabam sendo mesmo empregado do prefeito. Então é preciso que o legislativo tenha independência, e aí é onde aparece, para que seja coibido a corrupção, a malversação do dinheiro público, que esses conselhos consultivos e a própria sociedade se organize através de entidades e fiscalize as ações dos vereadores e fiscalize a execução dessas emendas através de obras, mas elas são fundamentais para que os vereadores atendam. A criação das emendas, ela acaba que obriga até os próprios parlamentares a terem uma relação mais próxima da sociedade. Porque se eles têm que indicar determinada quantia de valor orçamentária para ser destinada à saúde, à educação ou coisa que o valha, porque há de se dizer também que essas emendas, 40% do valor dessas emendas impositivas, elas obrigatoriamente devem ser aplicadas em saúde. Você sabia disso? Sim, sim. Pois é. Então, faz com que os vereadores também dialoguem e possa criar mecanismo de despertar na população o que nós chamamos de democracia direta, que é a participação efetiva da população. Mas nós temos dificuldade. Muitas pessoas não querem participar. Mas precisamos insistir, porque eu acredito que com a maturidade do próprio país, que ainda é um país jovem, considerando o mundo, não é? Sim. É óbvio que eu acredito muito que, a partir da iniciativa dos parlamentares, da sociedade organizada, nós vamos conseguir conscientizar as pessoas do seu verdadeiro papel. Que, às vezes, as pessoas imaginam o detentor de mandato, seja o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente, o governador, o senador, como se fosse uma autoridade que estivesse acima das pessoas. E não está. Esses, sobretudo, os parlamentares, eles são a escolha da população. Eles estão lá em nome do povo para defender o interesse do povo. E não pode estar acima. Tem que estar do lado, caminhando. Por isso que é importante interagir, conversar e construir um parlamento municipal ou estadual ou nacional que seja capaz de traduzir a vontade da população. Às vezes, me permita, há uma distância muito grande entre o que se decide nos parlamentos e o que é, de fato, a vontade daqueles, dos representados. Presidente, você utilizou uma frase que eu achei muito interessante, quando você disse que o vereador ele não deve ser empregado do prefeito. Acho que isso é lapidar essa frase. Né? E aí a gente sabe que uma das funções do legislativo é fiscalizar o executivo. Ser na condição de presidente do parlamento local lá do nosso querido Aquiraz, quais são as ações que vêm sendo realizadas nesse sentido de fiscalização do executivo, né, de acompanhar? E aí a gente sabe que tem obras, projetos, ações. Para quem está aqui nos acompanhando no município de Aquiraz, para quem passa por Aquiraz, para quem conhece, tem um carinho por Aquiraz, eu queria que você mencionasse essas ações de fiscalização da Câmara Municipal. Nesses 3 anos, além dos requerimentos de pedido de informações, que a gente tem uma dificuldade muito grande em receber informações, então muitas dessas pedidos de informações que não foram respondidas pela Prefeitura, nós estamos encaminhando ao Ministério Público Local para fazer as devidas... Que é o básico, né? Informação. Que é o básico. Mas a gente tem muita dificuldade, nós instalamos lá 2 CPIs concluídas e encaminhadas ao Ministério Público, uma que tratava da omissão da Prefeitura no período da pandemia, que houve muitos problemas, nós concluímos, e desvios de finalidade, alguns procedimentos inadequados, em desacordo com a legislação pertinente à época. Uma outra relacionada à aquisição de merenda escolar, que foi um dos maiores escândalos que aconteceu, que foi a aquisição de merenda escolar, de carne moída, e que nunca chegou na cidade. Isso existe evidências muito fortes, estão no Ministério Público Federal, foi denunciado na Procap, a Procap concluiu as evidências, mas
remeteu ao Ministério Público Federal porque merenda escolar haviam recursos federais. Então, a esfera de investigação e de fiscalização estava na competência da federal. Então, nós temos feito tudo isso, temos visitado, feito as denúncias que precisam ser feitas e levado também à população essas informações e aos órgãos competentes. Houve também lá um gasto de 9 milhões de reais com pessoal, que foi um gasto no período vedado pela emenda constitucional 173, se não me falha a memória, que tratava do gasto com pessoal no período da pandemia. E foi constatado, foi aberta uma comissão processante que está, infelizmente, pela intervenção desnecessária do Poder Judiciário. Isso tem tido uma dificuldade muito grande, que tem tolhido a competência das câmaras municipais, tudo feito dentro da legalidade. O prefeito conseguiu eliminar e que nós recorremos e continuamos ainda esperando que seja definido essa questão. Mas que era uma comissão processante, que fizemos as oitivas, tudo dentro da legalidade. E hoje se transformou numa demanda judicial que o prefeito está na mão de uma desembargadora para torná-lo réu e para que ele devolva aos cofres públicos 9 milhões de reais. Temos feito tudo isso agora mesmo no Carnaval, que foi uma festa belíssima. Acho que Aquiraz merece 40 quilômetros de praia, uma cidade que tem mais de 480 quilômetros quadrados, cidade maravilhosa, abençoada por Deus, é serra, praia e sertão. Se gastou, não tem ainda o número fechado, quase 3 milhões de reais com Carnaval, mas falta medicamento, falta exame para as pessoas, falta merendas nas escolas, falta qualidade nos serviços que são prestados para a população. O Carnaval é importante? Nós somos defensores e achamos que deve ser feito inclusive até melhor, e transformar o Carnaval da primeira capital no melhor Carnaval do Brasil. Mas nós não podemos promover Carnaval se nós não estamos fazendo o dever de casa. Essa é a maior demanda do município de Aquiraz, a saúde? Saúde, educação e assistência. Infelizmente. Seria o que da saúde? Na área da saúde é o dia a dia mesmo. Falta medicamento. Nós temos lá, que é uma das grandes bandeiras que nós vamos assumir esse compromisso com a população de Aquiraz, que é as pessoas com deficiência. Nós temos lá, pelo censo de 2010, em torno de 10 mil pessoas com deficiência. Isso no censo de 2010. Nós temos muito mais. Sério? Dessas 10 mil pessoas, pouco mais de 5 mil pessoas são atendidas com algum tipo de serviço. Hoje, em torno de 300 pessoas são atendidas lá em Aquiraz. Tem que fazer os tratamentos, tem que fazer as terapias, tem que ter o medicamento, tem que ter o transporte. Não temos nada disso lá. Falta medicação. Tem pessoas lá com 2 filhos, com problema de autismo, e que as pessoas querem morrer, porque não tem a quem recorrer, só a Deus. Quem tem o papel de resolver essa questão é o poder público. Claro. Então, tem muita gente, tem muito aposentado comprando esses remédios, essas medicações de pessoas de hipertensão, de problema de pressão, e que a prefeitura não fornece. Acho que o maior desafio que nós, como representantes do povo, devemos ter é de promover, patrocinar para as pessoas, através do poder público, serviços que atendam as pessoas. Nós temos gravíssimas situações lá com essa questão das pessoas com autismo, falta de medicamento, e os medicamentos convencionais também que não tem. Até hoje não tem. Nós temos postos de saúde lá caindo. Nós temos lá escola com professor de português, terminou o ano letivo de 2023 e nunca teve o professor. É uma lacuna que ninguém vai atenuar na vida, no histórico escolar das crianças que não tiveram o seu professor. Então, como é que você justifica? Nós temos todos esses problemas no município que tem mais de R$500 bilhão. Gente, é um tapa na cara da sociedade. Isso você fica indignado e, ao mesmo tempo, a gente se sente inerte. Porque não tem muito o que fazer, é denunciar e botar na boca no trombone. Isso. Porque as prioridades precisam ser investidas. Eu acho que qualquer gestão que se preze, ela tem que ter um compromisso que esses serviços básicos, que são as secretarias fins, as políticas públicas, saúde, educação e assistência, elas precisam ter. Existe uma camada da população necessitada de cestas básicas, porque não tem emprego, não tem renda,
Uma cidade só cresce se você investe na geração de emprego e renda com equilíbrio. Não é criar uma bolsa, bolsa, um auxílio de tipo renda mínima, renda cidadã, não vai mudar a vida de ninguém. Vai transformar essas pessoas em pessoas acomodadas que não vão transformar a sua vida. Tem que investir em educação de qualidade. Qualificação, chamar os empresários, construir um ambiente de geração de emprego e renda no próprio município. Não adianta você ficar esperando que você vai colocar o seu currículo em qualquer órgão do Estado e que alguém vai lhe chamar. Eu penso que tem que criar no próprio município, identificar onde é que estão essas pessoas, onde é que estão os jovens, onde é que estão as pessoas que precisam ser qualificadas, gerar emprego, gerar renda, que gera crescimento, independência. As pessoas não podem viver naquilo que no Ceará, em 1986, o ex-governador Tasso falou que para se resolver um problema tinha que ter o cartão do político. Imagine só que em Aquiraz voltou, regrediu. Só se consegue um exame, uma consulta e uma medicação se tiver um cartão de um vereador, de um político ligado diretamente ao prefeito, porque as pessoas não têm emancipação e independência, isso tudo consagrado já na Constituição de 88. Dignidade, dignidade. Né? Então, as pessoas precisam deixar de ser pedinte e ter protagonismo da sua vida. Acho que político que não apostar nisso, que não apostar que as pessoas podem ser protagonistas da sua história, está no caminho errado. Estão no caminho errado e fazendo errado. E falando de história, presidente, a sua gestão à frente da Câmara Municipal, ela está sendo marcada também pela modernização do acervo histórico. Quem conhece o município de Aquiraz sabe que o município de Aquiraz tem um patrimônio histórico belíssimo, reconhecido nacionalmente, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, sobre esse trabalho, que eu acredito que pode até servir de referência para outros legislativos, né? Fazer essa discussão e investir nessa modernização do acervo. A primeira coisa que cada um de nós devemos ter é a própria história. É a minha identidade, é a minha história. Tenho que falar da minha história. E uma cidade, para você projetar o presente e o futuro, precisa olhar um pouco para o passado e para a história. Quando nós chegamos lá em Aquiraz, a Aquiraz foi a primeira Câmara, e lá nós temos a Casa do Ouvidor, que ainda está lá, infelizmente, muito mal cuidado, por falta de investimento do próprio Estado, da própria Prefeitura. Temos o Museu Sacro, que foi sede do Legislativo Municipal, e um prédio hoje onde a Câmara está, é um prédio de 1977, que foi inaugurado lá na gestão do prefeito Ricardo Pires Cardoso. E aí, quando nós chegamos lá, a gente pensou logo, vamos denominar o nome do prédio, Palácio Municipal Primeira Capital, para ter uma referência. E aí os colegas que me antecederam tiveram também, obviamente, com a aquiescência dos demais, deu uma repaginada na estética do prédio para trazer um pouquinho lá, alguns traços coloniais, para dizer um pouquinho do que nós somos, não é? Como é que imagina a Primeira Capital não ter essa empatia e esse gosto pela história? A nossa casa fica de frente lá o mercado da carne de Aquiraz, que está, inclusive, agora passando por uma reforma. E a gente foi buscar isso, aquilo que eu gosto de dizer, a gente fez uma pesquisa lá, já uma pesquisa que contou lá com o Maurício Câmara, que é um filho de Aquiraz, que tem todo um gosto por tudo isso, um cara bacana demais e que nos ajudou muito, que fizemos lá a galeria, já na gestão anterior do presidente Josimar, e agora, na nossa gestão, a galeria dos ex-vereadores, os vereadores que foram eleitos desde 1947 até a atualidade. São 117 vereadores, estão lá postas suas fotos, para que o futuro, quem vem depois, continua, né? Vai ter mais 117 aí para frente, mas precisa ter, porque as pessoas precisam conhecer a sua história, se reconhecer, não é? E valorizar essas pessoas que deram uma contribuição na história da cidade. Então, isso é muito importante. A gente tem buscado lá valorizar os vereadores, valorizar esses gestos. Criamos na Câmara Municipal também o Memorial da Câmara Municipal, que é um espaço onde serão coletadas essas informações. Para você ter uma ideia, a Câmara de Aquiraz, por ter sido a primeira Câmara do Estado do Ceará, ela detém, aqui no Arquivo Público do Estado do Ceará, nós temos as atas da Câmara Municipal, tem muita coisa, muitas decisões que foram tomadas em Aquiraz que resolviam o problema de todo o Estado do Ceará. Então, a gente precisa valorizar a história, valorizar
esses aspectos que muita gente não vê, não tem essa empatia, não tem. Eu fico emocionado quando eu vejo fotografias, as histórias. A gente tem conversado muito com os ex-prefeitos, com os ex-vereadores. Como foi que você entrou na política? Eu tenho feito tem uma pesquisa lá agora mesmo, por iniciativa de um jovem lá de Aquiraz. Tem 30 anos uma pesquisa, nós vamos estar lançando um livro através da Câmara Municipal. Toda a pesquisa que foi feita lá pelo professor Ronald Tavares, que é sobre Aquiraz Cama de Baleia, que vai contar toda a história lá, que as pessoas de Aquiraz tinham medo, que uma praga dos jesuítas, né? Que Aquiraz ainda seria a torre da igreja, seria cama de baleia. Então, toda essa história, o primeiro livro, o primeiro capítulo do livro é dedicado exclusivamente à Câmara Municipal e vai falar dos 300 anos que fez o ano passado, 2023, a passagem dos jesuítas no estado do Ceará. E, mais precisamente, em Aquiraz, a presença dos jesuítas foram fundamentais para que a vila fosse instalada. Você tem uma ideia? Aquiraz, a ordem régia de 13 de fevereiro de 1699, só foi cumprida em 25 de janeiro de 1700. Havia uma certa resistência, até da população que morava lá, me parece em torno de 30 pessoas só, que representava as pessoas que detinham terras, que detinham patrimônio, né? Até porque você sabe que toda a questão da jurisdição, a questão jurídica era resolvida aqui na Paraíba. Sim. E só foi instalada a Câmara de Aquiraz porque havia muito conflito ainda entre aqueles vizinhos. Uma vaca entrava no capim lá do outro, na cana, e comia. Tinha que alguém resolver. E a Câmara, naquele momento, ela detinha o poder executivo, legislativo e judiciário. Porque a primeira Câmara de Aquiraz foi composta por 2 juízes ordinários, um procurador e 3 vereadores, para resolver as querelas, as questões de postura, de código de postura, de liberação disso, daquilo, e começou a construir o que nós somos hoje, o estado do Ceará. Então, para nós é um grande orgulho poder falar dessa história. E aí, o Maurício Câmara e o professor Ronald têm toda a propriedade, porque fizeram a pesquisa, conhecem muito mais do que eu falo aqui, do que eu escuto, do que eu tento buscar, mas a gente tem lá catalisado todas essas informações que nós abrimos a Câmara agora para os estudantes. Recebemos semana passada 2 turmas do 3º ano lá da Escola Oswaldo Sturdas do Iguape, da comunidade do Iguape, para eles ouvirem um pouquinho, e ficaram entusiasmados quando souberam que a Câmara foi fundada, instalada no Iguape, no Porto do Iguape. Por quê? Porque era o porto mais importante da capitania do Ceará, grande, lá no Iguape, e porque estava também às margens do rio Catu, e que dava condições de criar gado, de as pessoas morarem lá às margens. Quer dizer, toda uma história muito bacana. Perfeito. E eu quero aproveitar para lhe convidar todos os amigos cearenses a estar lá por ocasião do lançamento desse livro do professor Ronald Tavares. Muito bem, gente. A gente aprendeu muito aqui, quem acompanhou todo o programa aprendeu muito sobre a Câmara Municipal, sobre o contexto político de Aquiraz, sobre a história do município, que é também sobre a história do Ceará. Sim. O que foi dito aqui é sobre a história do Ceará, é importante destacar isso. E quero aproveitar para agradecer a sua participação, fazer um convite também para que as pessoas conheçam a Câmara Municipal, não só do município, mas turistas, as pessoas, os cearenses de outros municípios possam passar por lá, possam conhecer essa cidade tão importante, tão rica em diferentes riquezas, né, histórico-culturais, econômicas, e possam valorizar mais esse patrimônio. Obrigado, vereador, obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui você deixar suas considerações finais e agradecer novamente a sua emoção, a sua paixão por essa missão chamada Câmara Municipal de Aquiraz. Eu que agradeço a você, Cleiton, a toda a produção. Agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Eu fico extremamente emocionado em falar da minha cidade, a minha história. Acho que na vida, cada um na vida tem uma missão. Eu quero que Deus me ilumine sempre para ter essa missão, porque não é pela questão do cargo, não é vaidade, é porque eu quero ver, é por amor à minha cidade, amor à minha terra. Acho que nós temos muita coisa mal distribuída. As nossas riquezas são mal distribuídas. A cidade cresce muito para na parte do litoral, mas o sertão não cresce. Então, tem que ter atitude política de fazer com que cresça proporcionalmente, e que a nossa missão é gerar
oportunidade para as pessoas, perspectiva, de que você, uma atitude minha, uma atitude sua, uma atitude de cada um, ela pode mudar uma história. Pode mudar uma história da pessoa, emancipar e ter oportunidade de gerar riqueza, gerar oportunidade e qualidade de vida. Essa é a missão. E, sobretudo, acho que é a nossa missão principal. Como jornalista, como advogado, como médico, como político, como cidadão comum. A nossa missão é dar oportunidade, dar passagem para que outros cheguem e possa cada dia mais melhorar o mundo, mais justo, mais igual para todos, com mais humano, olhar para as pessoas, você olhar para o outro e se enxergar. Fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, já é uma fala de Jesus Cristo. Então é isso. Perfeito. Acho que o amor deve superar tudo. É o poder supremo, é o amor. Então, pela imposição de amor, nós devemos trabalhar sempre para ajudar o outro, colocar as pessoas como protagonistas do seu futuro. Perfeito. Com essa mensagem humana, né? Clamando a nossa dignidade, clamando por uma política mais inclusiva, mais democrática, a gente encerra mais esse episódio do Cena Legislativa, esperando você no nosso próximo programa. Grande abraço.